Então vamos continuar, mais ou menos de onde nós paramos, tá? Eu vou dar um panorama, é, falar um pouco, mas pouco mesmo, um pouco sobre cada livro da Bíblia. Muitas coisas, a maioria das coisas vocês já sabem. Eu vou tentar, nessa apresentação bem curta sobre cada livro da Bíblia, também pontuar conceitos que são conceitos importantes em todo o Antigo Testamento, tá? Conceitos que às vezes aparecem em Gênesis, mas que têm influência em todo o Antigo Testamento. E assim, depois nós vamos ver livro por livro, tem muitos livros que aparecem conceitos que são conceitos importantes para o Antigo Testamento como um todo. Então vamos lá, vamos começar por Gênesis. Gênesis significa início ou princípio. É um livro de leitura muito agradável. Eu não sei de ninguém que começou a ler Gênesis e parou porque não estava entendendo. A leitura de Gênesis é muito agradável, é uma sequência histórica. E quando eu digo sequência histórica, não quer dizer que ele não dá muitos pulos, né? Dá sim, dá muitos pulos. Gênesis pega desde a criação do mundo. Então, às vezes, pula décadas, centenas e até milhares de anos, né? E isso a gente tem que entender, né? Que a Bíblia é super resumida e os livros do Antigo Testamento cobrem uma extensão de tempo muito grande. E os livros do Antigo Testamento são extremamente concisos, são extremamente resumidos. Gênesis é um desses casos, cobre às vezes de um capítulo para o outro, nós temos um salto de décadas, de centenas ou até de milhares de anos. E principalmente em Gênesis, quando a gente está falando de Gênesis, né, o início das coisas, muitas vezes os meus filhos me fazem perguntas, mas pai, como é que foi isso? Como é que foi aquilo? Eu não sei, a Bíblia não explica. Olha, muitas vezes eu também não fico tentando e nem me esforçando para tentar explicar coisas que eu não sei, e porque eu tenho medo de ficar falando besteira e colocar coisas na cabeça deles que não são bíblicas. Nós gostaríamos de saber mais, nós gostaríamos de entender mais, e aqui entra uma noção muito importante que a gente deveria ter. A Bíblia não fala tudo que a gente gostaria de saber. A Bíblia, o intuito da Bíblia não é falar tudo, não é contar tudo. O intuito da Bíblia é a revelação de Deus e a nossa salvação. Então, a Bíblia é o livro de Deus para a nossa salvação. Então, não é um compêndio, não é uma enciclopédia que narra tudo. João vai dizer, no final do seu evangelho, João vai dizer assim: se a gente fosse narrar tudo que Jesus disse e fez, não teriam livros suficientes para fazer isso. Então imaginem a gente falar e escrever toda a história do mundo, né? Desde a criação do mundo. Não tem como. A Bíblia não é esse o propósito da Bíblia. A Bíblia não tem o propósito de tirar todas as nossas dúvidas. A Bíblia não tem o propósito de explicar tudo, todas as coisas. A Bíblia é o livro da revelação de Deus, do amor de Deus. É o livro da revelação de Deus para a nossa salvação. Então, a Bíblia contém tudo que nós precisamos saber para a nossa salvação, para que sejamos salvos. Mas não contém tudo o que a nossa curiosidade gostaria de saber. Isso é uma noção básica, né? Do Antigo Testamento, do Novo Testamento, da Bíblia. Aí é uma forma de a gente encarar, e precisamos encarar sim a Bíblia. Não é um livro de perguntas e respostas que responde todas as nossas dúvidas. Muitas coisas, como a gente brinca, né? Anota e pergunta para Deus lá em cima. É assim. E humildade, né? Se Deus não quis revelar isso, essa pergunta não é tão importante assim. O que é importante sabermos para a nossa salvação está dito. E pronto. Humildade, confiança, no futuro nós saberemos, tá? Muito bem, mas Gênesis é um livro de leitura muito agradável, muito agradável.
É o livro do início. Gênesis significa início, princípio, mas não é só do início, é dos inícios. É o início em termos de criação, é o início do pecado também, né? O pecado entrou no mundo e até hoje está aí, todas as consequências. É o início também do povo de Israel, o povo de Deus, e esse é um conceito que vai perpassar todo o Antigo Testamento, né? O povo de Israel, né? Todo o Antigo Testamento é o povo de Israel. Em Gênesis ainda, na verdade a aliança começa com Abraão, né? Israel é Jacó, mas só entra no final do livro de Gênesis. A primeira aliança é entre Deus e Abraão. E essa é uma aliança que também tem importância fundamental e é um conceito fundamental para todo o Antigo Testamento, né? A aliança de Deus com Abraão, a aliança de Deus com o seu povo, assim como até hoje Deus tem uma aliança com o seu povo e com cada um de nós. Mas vamos ver aqui, ó. Gênesis 17, a aliança com Abraão. De minha parte, diz Deus, estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Toda a terra de Canaã darei como propriedade perpétua a você e seus descendentes. Notem aqui então, estabelecerei a minha aliança como aliança eterna, uma aliança entre Deus, de minha parte, diz Deus. Então é um acordo de mútua parte, da parte de Deus e da parte de Abraão também. De sua parte guarde a minha aliança, tanto você como seus futuros descendentes. Então é uma aliança de Deus. Deus promete nessa aliança que toda a terra de Canaã darei como propriedade perpétua a você e seus descendentes. A terra de Canaã também é algo importante, um conceito importante de todo o Antigo Testamento. Notem que até hoje essa terra sagrada para os judeus, uma terra que foi perdida diversas vezes no decorrer da história, mas sempre é uma terra sagrada, uma terra que Deus deu ao povo judeu. E notem a importância disso, né? Até hoje o povo judeu está lá nessa terra que Deus lhes deu como propriedade perpétua a você e os seus descendentes, né? Perderam durante um tempo, 1954 recuperaram e puderam novamente voltar, assim como no Antigo Testamento puderam voltar. Em 1954 também puderam novamente voltar, né, a ocupar Jerusalém, que tinha sido perdido. Mas enfim, então essa é uma aliança, e esse é um conceito, a aliança de Deus com Abraão, a aliança de Deus com o seu povo. É um conceito que entra em Gênesis e perpassa todo o Antigo Testamento. Deus tem uma aliança com o seu povo, né? Uma aliança de fidelidade, em que Deus promete ser fiel e abençoar esse povo, e esse povo promete guardar a aliança de Deus. E isso perpassa todo o Antigo Testamento, e Deus muitas vezes vai lembrar, Oséias, por exemplo, a quebra da aliança, que o povo quebrou a aliança, que o povo não tem sido fiel para com Deus. É como se é um casamento, né? Uma aliança, um casamento entre Deus e o seu povo, entre Deus e cada um de nós também até hoje. E o Gênesis continua tem os patriarcas, né? Abraão, a gente chama os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, que vai virar Israel, né? Vai ser renomeado, vai virar Israel, que de novo vai ser o povo de Israel de todo o Antigo Testamento. Então, novamente em Gênesis, a gente acha aí o início, né? Então, os patriarcas Abraão, Isaque, Jacó e José. E o livro de Gênesis termina com José. Jacó teve 12 filhos, que vão virar as 12 tribos de Israel. E um desses filhos é José, que aconteceu toda aquela história, uma história muito agradável de ler no final de Gênesis, né? E o livro de Gênesis então termina com José no Egito, e não só com José, mas termina com Jacó e os seus 12 filhos no Egito. Muito bem, eles ganharam a melhor terra do Egito, né? Ganharam a melhor terra do Egito para morar, quando José era o governador, o primeiro-ministro do Egito.
a terra de Gósen, né, que era uma terra extremamente fértil. Mas, e daí a história continua com Êxodo. Êxodo significa saída, né? Em Êxodo é a continuação da história. Depois de 430 anos, né, desde Jacó, de José, passaram-se 430 anos e depois de 430 anos já não se tinha mais aquela ligação com esse povo. Pelo contrário, o povo de Israel se tornou um povo grande, numeroso e um problema para o Egito. E então tem toda aquela questão da escravidão, né? Árdua, e Deus vai libertar o seu povo. Começa essa libertação com Moisés, então de novo é uma história. Êxodo também é um livro bastante agradável de ler, principalmente os primeiros capítulos, muito agradável de ler, a história de Moisés, né? Depois vem as 10 pragas, a primeira Páscoa. Então, de novo, primeira Páscoa é um assunto, a Páscoa que vai perpassar todo o Antigo Testamento, e até hoje nós temos a Páscoa, né? Então, a origem da Páscoa está em Êxodo capítulo 12. Depois, a libertação, que de novo é um tema que perpassa todo o Antigo Testamento, é um tema essencial. Aqui nos lembra até hoje, Sexta-feira Santa, domingo da Páscoa, né? A saída, o êxodo de Israel do Egito, tudo isso está em Êxodo. A travessia do Mar Vermelho, que vai ser relembrada durante todo o Antigo Testamento, que vai ser cantada nos Salmos, que vai ser relembrada no Novo Testamento de novo. Em Êxodo também está quando o povo sai do Egito e vai para o deserto e se acampa aos pés do Monte Sinai. E no Monte Sinai Deus se revela a Moisés, e no Monte Sinai Deus dá os 10 mandamentos e as leis a Moisés, né? Êxodo capítulo 20 está a primeira vez na Bíblia em que aparecem os 10 mandamentos, quando Moisés desce do monte com as 2 tábuas da lei, os 10 mandamentos. Êxodo capítulo 20. E em Êxodo, no final do livro de Êxodo, também aparecem outros 2 conceitos que vão perpassar o Antigo Testamento, extremamente importantes, que são o tabernáculo, essa casa de Deus no deserto, o lugar onde Deus habita, e Deus habita com o seu povo no deserto, né? Deus habita com o seu povo no tabernáculo, na casa de Deus, e a Arca da Aliança, que é como se fosse o trono de Deus na terra, a Arca da Aliança. Sobre a tampa da Arca da Aliança, entre os 2 querubins, Deus fala, a voz de Deus se faz ouvida. A Arca da Aliança é o trono de Deus na terra, e o tabernáculo é a casa de Deus, é a habitação de Deus na terra. Deus habita com o seu povo, né, no tabernáculo. Então, o tabernáculo é algo que perpassa, depois vai virar o templo lá com Salomão, né? Então, o tabernáculo é um conceito que perpassa o Antigo Testamento. Conhecer as partes do tabernáculo é bem interessante. Eu fiz um estudo no ano passado, não só mas diversos estudos com o grupo Rebeca, de mulheres aqui de Itararé. É interessante estudar parte por parte do tabernáculo. Cada parte do tabernáculo aponta para Jesus, é maravilhoso, é sensacional. Mas o tabernáculo, então, é um conceito que perpassa o Antigo Testamento, e a Arca da Aliança é um conceito que perpassa o Antigo Testamento também. E tudo isso está em Êxodo. Vamos continuar? Também está lá os sacerdotes, o início dos sacerdotes. Até ali não haviam sacerdotes, agora começam os sacerdotes, e sacerdotes também é outro conceito que vai perpassar o Antigo Testamento, e na época de Jesus ainda tem os sacerdotes. Começa com Arão e os seus filhos, né, que são aqueles que ministram no tabernáculo, no templo de Deus. Eles são os únicos autorizados, né, a esses serviços culticos. Então começa aí no Êxodo os sacerdotes. O próximo livro é Levítico. Notem aqui que Gênesis, Êxodo, mas eu coloquei Levítico embaixo de Êxodo.
Não coloquei aqui. Por quê? Porque Levítico não é a sequência histórica. Na verdade, Levítico não é um livro de história, assim, né? Nós temos Gênesis, a continuação de Gênesis está em Êxodo, mas Levítico não é a continuação de Êxodo necessariamente. Levítico é outra questão. Levítico significa, viria de levitas, né? Mas essa tradução de Levítico, os nomes bíblicos, por sinal, pessoal, esses nomes bíblicos, poucos deles são bíblicos, na verdade, tá? Êxodo, por exemplo. Êxodo resume o conteúdo do livro, que é a saída, a libertação do Egito, a saída do Egito, mas o livro não tem esse nome. Levítico não tem esse nome. Inclusive os hebreus, os judeus, não chamam de Levítico, né? Esse termo Levítico é um termo que entra depois na tradução, quando o hebraico foi traduzido para o grego, na tradução chamada Septuaginta, ele foi chamado de Levítico, né? Por se tratar de várias leis que principalmente os levitas eram leis culticas, então principalmente os levitas deveriam sabê-las. Então o livro foi chamado de Levítico, o livro relativo aos levitas, mas na verdade os levitas nem existiam necessariamente na época, embora Arão fosse descendente da tribo de Levi. Mas, enfim, os nomes não são bíblicos, tá? Interessante, os nomes bíblicos não são necessariamente bíblicos. Eles foram dados retratando um caráter do livro. E no livro de Levítico nós temos diversas leis. Então vamos lá. Êxodo termina com a construção do tabernáculo. Deus dá as prescrições para a construção do tabernáculo. Êxodo termina assim com a construção do tabernáculo. Levítico, ele traz as leis sobre os cultos, digamos, o aspecto, o que vai ser feito no tabernáculo, né? Então, as diversas leis sobre os sacrifícios, como é que os sacrifícios deveriam ser feitos, as ofertas, tinha diversos tipos de ofertas, tinham ofertas pacíficas, tinha ofertas pela culpa, tinha ofertas de cereais, tinha ofertas de animais, né, os holocaustos, enfim. Então tinha diversas leis, né, sobre os sacrifícios, sobre as ofertas, as festas anuais, né, tinha diversas festas anuais que deveriam ser obedecidas. Então isso tudo está no livro de Levítico, essas diversas leis. Então o tabernáculo agora está, Deus dá a prescrição do tabernáculo, dessa casa de Deus, desse ambiente cultico onde Deus está, e agora Levítico vem essas diversas leis sobre os sacrifícios, as ofertas, as festas anuais religiosas. Mas um aspecto interessante que precisa ser visto, Levítico é um livro um pouquinho mais complicado, tá? Levítico, eu já vi gente parar de ler a Bíblia em Levítico. Levítico também traz muitas outras leis que são de difícil compreensão para nós que vivemos 3.500 anos depois. 3.500 anos. Nós estamos em 2000 depois de Cristo e o êxodo lá se deu mais ou menos 1.500 antes de Cristo. Então 1.500 antes de Cristo mais 2.000 depois de Cristo, nós estamos a 3.500 anos depois dessa época aqui. E é muito complicado para a gente entender e voltar 3.500 anos numa situação completamente diferente, histórica, geográfica. Eles estavam no deserto, pessoal. Nós estamos aqui num país tropical, né? E a gente não consegue nem imaginar o que seja morar no deserto. Uma situação histórica, geográfica, civil. Nós estamos organizados aqui no Brasil. Eles não, eles tinham acabado de sair do Egito. Uma situação social, religiosa. E nós hoje temos avanços na medicina, na tecnologia, a gente não consegue nem imaginar 3.500 anos atrás. E isso precisa ser levado em consideração. Porque muita gente que lê Levítico se decepciona com algumas leis que aparecem em Levítico. E eu quero falar sobre isso, tá? Vejam aqui, ó. Fatos a serem levados em conta. O povo de Israel havia ficado 430 anos no Egito, um país organizado. E essa é a primeira questão.
Durante 430 anos o povo de Israel estava no Egito. E o Egito é esse país que a gente sabe que é um país milenar. É um país que já estava desenvolvido em medicina, em matemática, em letras. Então o Egito já é organizado e eles ficaram 430 anos morando. No início, pacificamente, desfrutando do Egito, né, de toda essa organização do Egito. Então, depois de 430 anos, imaginem quantas gerações do povo de Israel passaram. No Egito, a vida no Egito é uma vida organizada, civilmente tem organização, um país organizado, né? Então, muito bem, tem que imaginar isso. Eles ficaram 430 anos habitando, morando num país extremamente organizado, digamos um dos mais organizados do mundo da época, o Egito. Agora, de repente, claro, a escravidão veio e Deus liberta o seu povo do Egito. Ótimo! Mas, de repente, esse povo se vê de um dia para o outro, no meio de um deserto, morando em tendas, habitando em tendas, sem infraestrutura alguma, sem água encanada, sem tubulação de esgoto, sem leis civis. De repente eles saíram do Egito, Deus tirou eles maravilhosamente, milagrosamente, por entre o Mar Vermelho, e ótimo, mas do outro lado tem deserto. E eles de repente estão no deserto, num deserto sem água, num deserto que daqui a pouco a comida acaba. Claro, Deus age, Deus manda as codornas para alimentar, e Deus faz sair água das rochas para alimentar, né? E Deus manda o maná para alimentar. Ótimo, sim, Deus cuida do seu povo, mas e o povo tem que viver na fé e pela fé. Interessante, às vezes a gente nem se coloca no lugar deles, mas tem que levar em consideração o seguinte, nessa questão das leis de Deus em Levítico. Essas leis são complicadas sim, para nós hoje. Hoje a gente olha, nossa, olha o que Deus falou aí, mas vamos nos colocar no lugar. O povo antes tinha organização civil no Egito e de repente eles não têm mais as leis. Eles não têm um código civil, eles não têm um código de leis. Eles são um povo que foi tirado do Egito e que não tem leis próprias. Deus então vai ter que dar as leis, e tem que dar leis civis, leis que regem, que organizam esse povo. Agora esse povo, olha, não tem no deserto, estão sem infraestrutura, não tem água encanada igual a gente tem hoje. Não tem tubulação de esgoto para levar as fezes. Pessoal, o que isso implica? As leis de Deus precisam ser vistas neste contexto. Leis sobre menstruação. As pessoas hoje olham lá e vem aquelas leis sobre menstruação, sobre o sangue, sobre se tornar impuro. Imaginem você, mulher, está lá no meio do deserto, sem água, sem banheiro, e está menstruada no deserto, saindo sangue, no meio do deserto, sem água, sem banheiro. Complicadíssimo, né? Contato com sangue, que é uma coisa muito que Deus deu muitas leis sobre o contato com o sangue, o mofo, lepra. Pessoal, era uma situação de deserto, tá? Uma situação sem água potável, uma situação sem esgoto como nós temos hoje, é uma situação extremamente precária. Deus teve que dar leis que organizassem civilmente, leis que organizassem, que pensassem na saúde desse povo naquela situação. Não são leis que a gente precisa observar hoje, mas são leis para aquele povo daquela época. Tem diversos, e principalmente um médico que pegou essas leis, né, e destrinchou cada uma dessas leis de Deus, e ele viu sentido naquela época, para a medicina daquela época, né? 3.500 anos atrás, sem hospitais. Naquela época, ele viu sentido em cada uma das coisas. Você sabe que a Silvia é microbiologista, né? E esses tempos eu estava comentando com ela, tem uma lei lá que, por exemplo, vasos de madeira podiam ser reaproveitados.
Mas vasos de cerâmica, uma vez que se tornavam impuros, tinham que ser quebrados e descartados. Por quê? Porque impregna na cerâmica, né? E então, vejam, faz sentido, né? Talvez para alguns de nós nem faz sentido, mas impregna na cerâmica. E Deus é perfeito, né? Deus mandou um vaso de cerâmica que se tornava contaminado, tinha que ser quebrado e descartado. Hoje, e questões recentes, de talvez 100, 150 anos atrás, que se descobriu isso, que esses micro-organismos impregnam na cerâmica e é capaz de continuar contaminando depois. Deus é sábio e Deus deu essas leis para o bem do seu povo, né? Antecipando, é uma questão de vida no meio de uma situação de deserto. Então essas leis precisam ser olhadas nessa ótica, tá? As leis tinham um aspecto espiritual, sem dúvida, mas também tinham um aspecto de organização e de preservação da vida naquele período e naquela situação. Uma outra questão que tem que olhar para essas leis, e agora eu estou olhando para as leis de Levítico, mas não só para as leis de Levítico, essas leis aparecem em Levítico, em Números, em Deuteronômio, e são leis que às vezes vão aparecer em vários livros do Antigo Testamento, tá? Então essa questão que eu estou falando para vocês aqui, sobre essas leis, esse período aqui, é um período principalmente no deserto, mas mesmo depois do deserto, essas leis ainda vigoram, né? Por bastante, digamos, no Antigo Testamento. Elas não são continuadas no Novo Testamento, mas eu já vou explicar isso. 3 leis precisam ser compreendidas no Antigo Testamento, tá? Leis civis, por exemplo, homicídio. Notem, no Egito tinha lei, mas eles saíram do Egito, não tinha mais lei, mas então Deus dá leis civis, leis que regulamentam o homicídio, que regulamentam o roubo, que regulamentam agressões, que regulamentam a questão da propriedade, a questão dos servos e etc. Então são leis civis que Deus deu para aquele povo, para a organização daquele povo naquela época, naquela situação do deserto. Deus estava organizando civilmente e era necessário organizar civilmente. Hoje em dia nós temos a nossa legislação, a nossa Constituição brasileira já rege sobre homicídio, sobre roubo, sobre agressões e sobre propriedade, tá? Então nós não precisamos mais daquelas leis civis. Aquelas leis civis valeram para aquele povo naquela época. Não foram reafirmadas no Novo Testamento. Além disso, haviam leis religiosas e cerimoniais. Então, leis sobre os rituais do tabernáculo, do culto, como fazer os sacrifícios, que animal sacrificar, que partes do animal deveriam ser queimadas, que partes do animal seriam preservadas, que tipo de ofertas deveriam ser feitas, em que situações. São diversas as leis religiosas e cerimoniais. As leis religiosas e cerimoniais, novamente, são leis para aquele povo naquela época, naquela situação, tá? Não são leis que são reafirmadas no Novo Testamento, a gente já vai ver isso. Muito bem, então a gente tem que fazer essa distinção. No Antigo Testamento tem leis civis e tem leis religiosas e cerimoniais. E essas leis, no livro de Levítico, no livro de Números, no livro de Deuteronômio, essas leis às vezes são complicadas. O livro de Levítico seria melhor se a gente pudesse ler ele junto com um comentário bíblico. Vamos lá, vou ser bem franco com vocês. Hoje em dia um comentário bíblico custa aí, sei lá, se você comprar ele digitalmente, talvez você vai pagar 22, 25 reais. Se comprar ele em livro, talvez vai pagar 35, 40 reais. Mas por que não? Você quer conhecer a Bíblia melhor? Tem um livro que você nunca conseguiu ler até o final ou teve dificuldade com ele, como Levítico? Então por que não comprar um comentário bíblico? Compra um comentário bíblico e lê como devoção diária. E no final você vai dar graças a Deus e vai dizer: eu entendi a tal ponto de ver sentido nas leis de Deus. Ao contrário de dizer assim: Deus, olha aí, Deus deu lei sobre menstruação por sangue, que tornava impuro. Em vez de criticar,
Quando você lê um comentário bíblico, você vai ver o sentido e o amor de Deus em ter dado aquela lei para aquela época. Tá? Então invista. Às vezes a gente investe em comprar literatura, em comprar livro, a gente investe em tanta coisa que a gente quer e que a gente gosta. Por que a gente não investe também em comprar um livro, um comentário bíblico, que tem vários aí na internet, né? Um comentário bíblico para a gente poder entender a Bíblia melhor, né? Compra um comentário bíblico sobre Levítico, um comentário bíblico sobre Números, sobre o livro da Bíblia que você tiver dificuldade, tá? Mas encara isso, não fica só na superficialidade. Por quê? A gente investe em tudo na nossa vida. Invista também na área religiosa, invista em conhecer a palavra de Deus, tá? Não descarte esses livros porque eles são difíceis, né? Busque ferramentas para entendê-los. E por fim tem as leis morais, os 10 mandamentos, né? Muito bem, 3 leis civis, leis cerimoniais, religiosas, né? E as leis morais. Só a lei moral foi reafirmada por Jesus no Novo Testamento. Então dessas 3 leis, só a lei moral foi reafirmada. Quando Jesus, no Sermão do Monte, Jesus vai dizer assim: ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás, eu porém vos digo, aquele que olhar para, né, que odiar o seu irmão é assassino. Então, ouvistes o que foi dito aos antigos, não adulterarás, eu porém vos digo, aquele que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Então, os 10 mandamentos, a lei moral, ela continua, ela é reafirmada no Novo Testamento. Já as leis civis e leis cerimoniais, religiosas do culto do Antigo Testamento, elas não são reafirmadas no Novo Testamento. Elas não precisam continuar sendo seguidas. São leis para aquele povo naquela época, que valeram até a vinda de Jesus. Tá? Só a lei moral que perdura. Uma outra questão para a gente terminar o estudo de hoje. Deus é santo, isso aparece muito em Levítico. Deus é santo e deseja a santidade dos seus filhos, mas o ser humano é pecador. Deus providencia então meios de purificação, que no Antigo Testamento e em Levíticos eram os sacrifícios, através dos quais seus filhos são purificados. Todos estes meios apontam para a plena purificação que viria em Jesus. E isso a gente precisa ter em mente, tá? Deus é santo, o ser humano é pecador, mas Deus providencia meios de purificação. Mas esses meios de purificação, eles já apontam para a plena purificação que viria em Jesus. Notem, Hebreus capítulo 10, versículo 1. A lei traz apenas uma sombra dos benefícios que há de vir e não a sua realidade. Então a lei era uma sombra. Essas leis do Antigo Testamento, essas leis cerimoniais, dos sacrifícios, eram sombras que apontavam para Jesus, para os benefícios que há de vir. Vejam Colossenses 2,17. Estas coisas, o apóstolo Paulo estava falando das leis, estas coisas são sombras, novamente sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Então essas leis do Antigo Testamento e esse olhar, seria bom nós termos. Esse olhar para essas leis do Antigo Testamento, os sacrifícios, por que os animais morriam? Por que um cordeiro morria? Um cordeiro morria e dava sua vida no Antigo Testamento porque Cristo, o Cordeiro de Deus, daria a sua vida pelos pecados do mundo inteiro, e tendo em vista o Cordeiro de Deus que se sacrificaria pelos pecados do mundo inteiro plenamente, Deus já purificava dos pecados e aceitava o sangue do cordeiro, do animal no Antigo Testamento, tendo em vista o Cordeiro de Deus que viria. Então todas essas leis do Antigo Testamento, essas leis sacrificiais, né, apontavam para Jesus. Né? Todo o tabernáculo, tudo no Antigo Testamento apontava para Jesus. Notem aqui, quando Cristo veio, Hebreus capítulo 9, quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação.
não por meio de sangue de bodes e novilhos, como era no Antigo Testamento, né? Em Levítico aparece isso muito, não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no Santo dos Santos de uma vez por todas e obteve eterna redenção. E o texto continua dizendo: ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros, Levítico, tá? As leis cerimoniais, as leis cerimoniais do Antigo Testamento, Levítico. Então, o livro de Hebreus está pegando Levítico, tá? Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam, Antigo Testamento, de forma que se tornam exteriormente puros, questão da pureza, da purificação cerimonial do Antigo Testamento, Levítico, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte para que servamos ao Deus vivo. Então, de novo, o Antigo Testamento como sombra do que haveria de vir, uma sombra de Cristo, né? Sombra do sacrifício de Cristo, da purificação que veio através de Jesus. Então nós precisamos ler Levítico como uma sombra do que haveria de vir, uma sombra de Cristo. Eu vou terminar por aqui porque eu me propus a não ultrapassar muito 30 minutos. Nós estamos fazendo uma introdução ao Antigo Testamento. Em Gênesis entra questões e conceitos que perpassam o Antigo Testamento. Em Êxodo entra questões que perpassam o Antigo Testamento. Em Levítico entra questões que perpassam o Antigo Testamento. Essa questão das leis, os 3 tipos de leis, da lei civil, lei cerimonial, religiosa e lei moral, e só a lei moral continua no Novo Testamento, mas no Antigo Testamento esses 3 tipos de lei, essa questão de enxergar dentro da época, de uma situação no deserto, e essas leis, enxergar essas leis como o amor de Deus por um povo que está no meio do deserto, que Deus tem que cuidar deles fisicamente também. Deus tem que cuidar da saúde, da medicina deles. Uma medicina que ainda é precária, mas Deus tem que cuidar deles no meio de um deserto, da questão de sangues, da questão de proliferação de bactérias, né? Então isso tudo são coisas que quando a gente entende um pouquinho melhor, talvez a gente entenda um pouco as leis, ou olhe para as leis com olhos um pouco diferentes, tá? Claro que o estudo de hoje não resolve tudo. Como eu disse, o livro de Levítico é um pouquinho complicado sim para entender, mas daí que entra o investimento num bom comentário bíblico, tá? Não desista, tá? Compre, invista, não desista, invista, invista dinheiro, compre o comentário e você vai ver que riqueza, que amor de Deus, como Deus estava cuidando do seu povo através dessas leis, que para nós, 3.500 anos depois, nem fazem tanto sentido. E às vezes a gente fica criticando Deus, quando Deus foi extremamente amoroso com o seu povo, como sempre, né? Mas às vezes a gente critica sem saber, sem entender a época.